Meu problema com a pornografia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu decidi bater um papo com vocês a respeito de um tema extraordinário, mas também super desafiador e complicado, que é o tema da pornografia. Antes de entrar no mérito do tema, preciso fazer alguns disclaimers, explicar algumas coisas para vocês. E a primeira delas é o seguinte: eu adoro criar esses títulos que podem ser mal interpretados. Em especial porque, né, essa é uma das formas que a gente tem de chamar a atenção das pessoas. Então, se alguém tirar conclusões do título desse vídeo que não estiverem em harmonia com o conteúdo deste vídeo, saiba que eu pouco me importo. Pessoas que assim fazem demonstram que têm uma forma rasa de lidar com as questões, não tem atenção e profundidade na hora de lidar com os temas e simplesmente buscam elementos para denegrir pessoas das quais elas discordam por algum motivo e aí, né, às vezes usam aí título de vídeo e etc para inferir questões que estão longe, né, do conteúdo de fato do que se ensina num vídeo específico. Isso inclusive é muito comum, né, a pessoa que analisa, por exemplo, a manchete de uma notícia, não lê a notícia e sai tirando conclusões equivocadas. Mas eu queria explicar para vocês por que eu tive a vontade de falar sobre esse tema nesse atual contexto. Eu acho que faz uns 10 dias, um pouco mais, um pouco menos do que isso, eu gravei um vídeo sobre masculinidade bíblica, que inclusive foi um vídeo que me deu muito prazer de fazer, porque eu pude nele comentar algumas coisas que eu sempre pensei a respeito de Davi, a respeito de Salomão, a respeito de Cristo, em termos, né, dessa discussão sobre masculinidade. E aí, pensando um pouco mais sobre esse tema, eu pensei assim, cara, eu acho que é necessário a gente falar de pornografia no contexto de masculinidade bíblica, e é isso que a gente vai fazer hoje. Naturalmente, se as mulheres quiserem assistir esse vídeo, não tem problema nenhum, desde que tenham interesse um pouco nesse tema, mas a gente vai abordar o tema da perspectiva do homem heterossexual, ainda que, né, a gente possa dizer já de antemão que respeita, né, as experiências, percepções e identidades diferentes de pessoas aí homossexuais, gays, lésbicas ou pessoas que têm aí questões de sexualidade que vão bem longe, assim, além do padrão heterossexual, cristão, adventista, que busca se pautar pela Bíblia. E essa é a discussão que a gente vai fazer aqui nesse canal. Então, é uma discussão um pouco mais limitada em função do amplo escopo dessa discussão. Mas uma outra coisa também que aconteceu que me fez gravar esse vídeo nesse momento foi assim. Ontem, né, na sexta-feira, eu passei praticamente o dia todo até o final da tarde no estúdio em São Paulo, fazendo aí algumas gravações, fazendo um trabalho, etc. E eu moro em Jundiaí, então para ir para São Paulo eu vou de trem e volto de trem. Então é mais ou menos 2 horas de trem para ir, 2 horas de trem para voltar. Então são 4 horas. E o que acontece? Eu estou fazendo um trabalho junto com alguns amigos que tem que ver com humor. A gente está pensando se a gente vai incluir em um dos nossos canais aí a respeito de criptomoedas algumas cenas para ter um pezinho, né, no humorístico. E por causa disso eu tenho estudado um pouco a respeito desse tema. Eu estava indo para São Paulo e aí estava assistindo um canal que tem alguns vídeos muito interessantes. Um canal que chama JP, JP. É um ruivo norte-americano que ele é super irônico, super sarcástico, super inteligente, super crítico, tal, e etc. É bem engraçado. E ele faz videozinhos curtos assim, fazendo críticas, né, a questões sociais. Então ele fica zoando a galera no Instagram, no Facebook, no TikTok, não sei o quê, e comentando assim, né, da perspectiva dele, as questões do mundo atual, sempre de uma forma humorística. Eu nem sempre concordo com ele, mas gosto muito do conteúdo dele. E eu estava assistindo lá, sei lá, uns 7, 8, 10 vídeos dele lá, e o YouTube começou a me recomendar outros materiais em função daqueles vídeos que eu estava vendo, né? E um desses materiais que o YouTube me recomendou foi uma palestra de uns 5, 7 minutos lá do Jordan Peterson sobre por que não assistir pornografia.
eu estava assistindo os vídeos do JP, que tinha um pouco a ver com autoajuda e não sei mais o que e tal, e aí o algoritmo do YouTube achou que eu poderia ter interesse lá no material sobre por que não ver pornografia do Jordan Peterson. E aí eu cliquei no vídeo, porque eu de fato tive interesse, eu gosto muito do Jordan Peterson, não sei se você conhece o trabalho dele, tem vários livros escritos, tem bastante mensagem online dele, ele é tipo assim um conservador inglês, né? Ele tem uns materiais muito interessantes a respeito de feminismo, umas entrevistas assim clássicas e tal, etc. E aí eu assisti o videozinho do Jordan Peterson, ele falando assim, por que não assistir pornografia, quais são as consequências, como que isso funciona, não funciona. E aí eu pensei assim, cara, eu acho que chegou a hora da gente bater um papo absolutamente honesto, transparente a respeito desse tema, e isso é positivo e legal. Já adianto que esse vídeo não vai ser o Ezequiel Gomes prestando relatório de toda a sua experiência com a pornografia. Mas quero deixar claro que, óbvio, que eu tenho a minha experiência com a pornografia, e é em função dessa experiência, à luz das questões práticas e também do entendimento da palavra de Deus e etc e tal, que a gente vai tratar esse tema de forma bastante transparente. O objetivo principal é ajudar você que se interessa nesse tema ou que tem problemas práticos com a pornografia a tentar olhar para esse fenômeno de uma forma, vamos dizer assim, diferente, uma forma mais aprofundada, uma forma honesta, uma forma profunda, uma forma transparente, onde a gente possa ter um espaço para refletir e dialogar um pouco a esse respeito, sem muita vergonha, sem muito medo, sem uma abordagem simplista, que meramente vai dizer assim, se você assiste pornografia, você vai para o inferno, porque isso é pecado e lá está o Satanás e etc., que geralmente não ajuda muito as pessoas que estão envolvidas com esse problema. Os cristãos que têm problema com pornografia, nesse caso um problema assim, ou de vício, ou de quedas, ou de comunhão com a pornografia, tem dificuldade de abandonar e etc., eles sabem que isso é pecado e que isso conduz ao inferno, mas eles têm a dificuldade de lidar com o tema em função de uma inclinação carnal às questões da pornografia e dar vazão um pouco assim a imaginações e sentimentos e frustrações e traumas e não sei mais o que. E a gente precisa bater esse papo bem transparente com essas pessoas. Eu vou fazer isso levando em conta as minhas próprias experiências com esse tema, posso me referir a algumas delas nesse contexto como um todo, e acima de tudo, ajudar e buscar ajudar as pessoas que possam estar vivendo momentos assim um pouco mais tenebrosos nesse momento em relação a esse tema, que possam realmente estar se encontrando num momento de vício, de queda, de solidão, de vergonha, de culpa, de perspectiva de condenação, e aí o mundo caminhando para a Terceira Guerra Mundial, você viciado em pornografia, conhecendo a palavra de Deus. E aí, você sente um gelo na espinha, você fica triste, você fica preocupado, você acha que Deus esqueceu de você, você acha que você pode ser perdoado, ou você também acha que está tudo bem e agora vamos usar a graça de Deus como desculpa para a libertinagem. Então são muitas questões muito interessantes, muito complexas, e que a gente precisa endereçar com absoluta transparência. Então, feitos os disclaimers, vamos lá entrar no tema da pornografia em si. Bom, a pornografia é um fenômeno dentro do bojo mais amplo da sexualidade, certo? Então a pornografia geralmente consiste na representação escrita ou mais geralmente no contexto atual gráfica, em termos aí de vídeos e fotos, etc., daquilo que envolve a perspectiva da interação sexual prática, ainda que não somente, né? Pornografia não é só sexo explícito. Pornografia pode estar envolvida nesse monte de coisa sensual, que não chega a ser pornografia explícita, mas que deixa implícitos para aquelas pessoas que já têm um repertório mental ou prático de envolvimento sexual, mais ou menos ao que se está fazendo referência ali, certo? Porque o que acontece? A pornografia, ela não é meramente um problema, vamos dizer assim, um fenômeno de quem tem acesso a vídeos e fotos na internet.
Pornografia, acima de tudo, ela é um problema, uma perspectiva, um fato de quem tem memória, de quem tem mente, de quem tem olhos, de quem tem alguma experiência com a própria pornografia ou com a sexualidade, e em função dessa experiência consegue projetar, imaginar, sonhar, desejar, visualizar e vislumbrar práticas sexuais a partir do seu encontro com fotos e vídeos e pessoas na rua, de qualquer forma, em qualquer contexto, né? Por exemplo, imagine que você veja uma foto de uma mulher linda, mas ela está decentemente vestida, não está sensualizando para ganhar like no TikTok. Beleza, tranquilo. Ainda assim, você pode, olhando para aquela foto daquela menina linda, imaginá-la sem roupa, numa posição sexual XYZ, de todas as formas possíveis que você quiser imaginar. Por que você consegue fazer isso? Porque você já tem um repertório prévio de experiência com a pornografia ou com o sexo em si, segundo a qual é a sua experiência, te capacita a ver uma menina qualquer que você quiser ver na rua e ficar imaginando se ela tá desse jeito, daquele jeito, sem roupa, ok, blá 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 e etc. Entende? Então, a perspectiva pornográfica não é um problema meramente da internet, ainda que a internet possa exacerbar o problema, mas é um problema do ser humano, do homem, do coração das pessoas. E claro, não falando homem aqui, a humanidade de uma forma geral, tem muita menina também, muita mulher, que tem um pouco de problema com a pornografia. Acredito eu que seja um número menor do que em relação aos homens. Diz a lenda que os homens são mais vulneráveis e mais suscetíveis à pornografia do que as mulheres, acredito que isso seja verdade. Aí tenta se explicar um pouco a biologia, o homem é mais focado no que se vê, a mulher é mais focada no que se ouve, e etc. Então isso torna, né, o mundo da pornografia um problema maior para os homens do que para as mulheres, mas tem bastante mulher que conta das suas experiências negativas em relação a vício com pornografia, e consumo, e produção desses materiais, e etc, e etc, e etc. Então a gente já começa estabelecendo que o problema não está só na internet, o problema está na mente, né? E é isso que a gente tem que tratar quando a gente fala desse tema. Agora, para dar um passo um pouco atrás, queria comentar um pouco sobre o tema da sexualidade de forma mais ampla, para a gente tentar entender o fenômeno pornográfico, beleza? Então, por exemplo, quando é que as pessoas despertam para a sexualidade? Isso vai ajudar a gente a entender algumas das questões sobre a pornografia, que inclusive estão entre as coisas assim mais complicadas e que têm que ser discutidas e pensadas e tomado atitudes em relação a esse problema, que basicamente é o seguinte: a gente começa a despertar para as questões sexuais na infância. Ainda que lá na infância, e obviamente depende um pouco do tipo de experiência que você tem a respeito desse tema na infância, que pode ter que ver com aquela coisa do tipo assim, o menino com a menina, ai, deixa eu ver você e você vê eu, deixa eu encostar em você, você encosta em mim. E geralmente isso acontece de forma muito natural e de forma inocente, né? Inclusive amiguinha com amiguinha, amiguinho com amiguinho e etc. E dentro dessas coisas como um todo, às vezes existem experiências totalmente normais e saudáveis, e às vezes existem experiências que podem ser super traumáticas e destruir a vida da pessoa, tipo abuso sexual na infância e etc, tá? Então depende um pouco se você teve amiguinhos e amiguinhas maliciosos ou não, mais velhos ou não, te abusaram ou não, ou se a curiosidade foi recíproca, foi inocente, foi tranquila, não teve maiores problemas e dificuldades. Então a gente não consegue tratar essas coisas tudo num bloco só. Tem pessoas que teve uma experiência super saudável e normal com essas perspectivas na infância e outras que tiveram perspectivas muito ruins. Mas, quando a gente vai se tornando pré-adolescente e adolescente, essas perspectivas, assim, dessas curiosidades a respeito do corpo, do sexo oposto e não sei mais o que, elas vão se avolumando e se aprofundando à medida que a gente vai se interessando agora de forma mais prática na sexualidade, que tem que ver com a gente se apaixonar, que tem que ver com a gente dar primeiro beijo, e tem que ver com a questão da perda da virgindade, uma vez que a imensa maioria dos seres humanos perde a virgindade na adolescência, tá? Então, infância, pré-adolescência e adolescência,
é um momento assim bastante sensível em relação à descoberta da sexualidade e que realmente é uma coisa que a gente precisa pensar com muita seriedade à luz da absoluta abundância da pornografia acessível através da internet, em especial nesse caso, para as crianças pré-adolescentes e adolescentes do nosso mundo hoje. E eu digo isso assim, não é por uma perspectiva assim moralista, do tipo temos que esconder a realidade da sexualidade dos nossos filhos e filhas para que eles não tenham esse terrível pecado e vão para o inferno. Não é simples assim. Por exemplo, os seres humanos que não tiveram internet na época que eles eram crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, também tinham curiosidades e pecados sexuais, experiências sexuais, mais cedo ou mais tarde, né? Tanto em contexto de abuso quanto em contexto de curiosidade, de toque, não sei mais o que, é que daqui a pouco vai virar se apaixonar, beijar e transar. Certo? Então isso não é um problema do mundo atual da pornografia, esse é um problema do amadurecimento humano, da descoberta da sexualidade e como que cada família e que cada pessoa lida com isso, em que termos a descoberta da sexualidade vai acontecer na vida da pessoa XYZ aí, a respeito da qual a gente estiver comentando, tá? Todavia, é óbvio que se você tem hoje crianças pré-adolescentes e adolescentes, além de adultos e idosos, com acesso à internet, você vai entender que o potencial de problemas com a pornografia aumenta gigantescamente. Inclusive porque é um absoluto equívoco pensar que a pornografia é uma tentação de quem tem 12, 13 anos de idade, que é ficar vendo seios e bundas e sei lá o que na internet. Isso também acontece. Mas você vê, assim, pessoas idosas, pessoas bem mais velhas, pessoas aí que têm 2, 3, 4, 5 filhos e que mantêm problemas ou contatos com filme pornô, e site pornô, e revista pornô, e DVD, e comunidades, e sei lá mais o que, e etc. Entendeu? Então a gente está falando de um fenômeno potencial amplíssimo de discussão a respeito de questões práticas e reais da vida humana em relação à sexualidade. E assim, cara, tipo, o meu problema com a pornografia, ele tem que ver com algumas coisas assim muito importantes da minha intimidade e da minha história em relação ao tema da própria pornografia e da sexualidade de uma forma um pouco mais ampla. Então eu vou contar algumas coisas para vocês para contextualizar um pouco da minha própria percepção a respeito desse tema e talvez a minha experiência com o tema possa te ajudar a olhar para essa questão de uma forma um pouco diferente. Primeiro de tudo, eu não me considero melhor do que ninguém nesse aspecto. Tenho certeza também que não sou pior do que ninguém nesse aspecto. Tenho milhões de pecados em função das minhas experiências da sexualidade, mas também tenho a característica, né, do arrependimento, da sinceridade e honestidade com Deus e com as pessoas em função do problema e da questão como um todo. Mas existem algumas coisas assim na minha história com esse tema que me ajudaram a olhar para a pornografia com os olhos que eu olho hoje e que podem te ajudar a perceber as coisas de uma forma um pouco diferente. Então vamos lá se aprofundar um pouquinho no Ezequiel Gomes. Bom, a minha família nuclear, vamos dizer assim, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs que são filhas do meu pai e da minha mãe, eu tenho outros irmãos que são filhos só do meu pai com outras mulheres, beleza? Mas a minha família, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs e eu, essas 5 pessoas aí, contextualizam obviamente aquilo que é a minha infância, né? Meu pai separou-se da minha mãe, eu tinha uns 3, 4 anos, então eu era bem novinho, e aí eu cresci num lar só com as mulheres, com a minha mãe e com as minhas 2 irmãs. A minha mãe precisava trabalhar e estudar, passava o dia inteiro fora de casa, e as minhas 2 irmãs cuidavam de mim um pouco mais jovem. E elas são, acho que 4, 5 anos mais velhas do que eu, então quando eu tinha, sei lá, 10 anos, elas tinham 14, 15. E essa realidade foi uma das realidades que mais me ajudaram como ser humano na face da Terra a me tornar quem eu sou em função dos interesses e das questões das minhas irmãs, foi que se formou muitas das coisas que são os meus interesses e as minhas questões. Por exemplo,
As minhas irmãs eram boas leitoras, elas gostavam de ler, elas tinham uma cultura literária, isso era uma coisa que vinha lá do meu pai, da minha mãe, nós tínhamos muitos livros em casa e etc. Então, desde cedo, eu me tornei um leitor de muitas coisas que eram bem avançadas para a minha própria idade, né? Eu, por exemplo, aos 10, 11 anos de idade, eu lia Shakespeare acompanhado de um dicionário para saber ali algumas palavras que eu não conhecia, por exemplo. E esse foi o start na minha vida de milhões de questões, assim, do meu interesse sobre literatura, que tem que ver hoje com a minha capacidade e o meu interesse de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e discutir um pouco das questões da Bíblia, né? Então você vê que remonta a essa experiência aí familiar. Tá bom? E as questões da sexualidade, obviamente, também eram bastante comuns dentro desse ambiente, entre eu e as minhas irmãs. Então, sei lá, eu tinha lá 10, 11, 12 anos, elas tinham lá 13, 14, 15, 16 anos, e os interesses delas lá nos namorados e na virgindade, em transar e sei lá mais o que, obviamente eram assuntos em função dos quais a gente se conversava, né? E a gente batia bastante papo a respeito disso, aí conhecia um namorado de uma, um namorado da outra, terminava, depois voltava, depois não sei o quê, e etc e tal. No início desse papo como um todo, eu ainda era bem criança, tipo, sei lá, eu tinha 10 anos, a mais velha devia ter 15, 16, sei lá, enfim. E aí você percebe que, obviamente, o interesse de uma menina de 15, 16 anos é bem diferente dos interesses de um menino de 10, 11 anos, né? Mas eu já estava com aquela conversa toda já no radar, assim, já percebendo um pouco como que as coisas funcionavam, já tinha tido várias experiências aí com as amiguinhas, aquele papo todo, mas tudo muito infantil. E quando eu comecei a despertar para realmente assim ter interesse nas mulheres, como se apaixonar, beijar e transar, então elas eram as minhas conselheiras na hora de conversar a esse respeito, né? E falava, olha, eu tô apaixonado por a fulana, nossa, essa menina é bonita, nossa, que coisa legal. E aí, como é que faz? O que eu falo, o que eu não falo? E beija e não beija, e transa e não transa, e etc e tal. E esse foi o ambiente no qual eu fui formado. Só que o que acontece? A minha irmã mais velha, ela, quando ela tinha, sei lá, aí eu não vou saber precisar, mas acredito eu que uns 18, 19 anos aí, etc., ela começou a se aprofundar em filosofias orientais em relação a questões de alimentação e em função de questões de sexualidade. Que foram duas coisas assim que acabaram se tornando reais lá na minha vida. Eu não lembro se isso foi quando ela tinha 18, 19, 20 anos, um pouco mais tarde, enfim. Eu sei que quando eu tinha aí, sei lá, os meus 17, 18 anos de idade, eu me tornei macrobiótico, né, que a gente tinha toda uma alimentação macrobiótica e tal, etc. E começamos a estudar bastante coisas de filosofia chinesa. Eu era completamente ateu nesse momento da minha vida, tá? Não acreditava em Deus de forma nenhuma, assim, absoluta. Achava um completo absurdo esse papo de Deus, de Bíblia, de Jesus e sei lá mais o que. E gostava muito das filosofias orientais e etc e tal, ainda que as filosofias orientais foram aquelas que mais me ajudaram a me tornar um cristão e a desenvolver a visão que eu tenho da sexualidade hoje. Vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, a minha história ao me tornar cristão, ela está muito contextualizada no meu relacionamento com a minha primeira esposa, que se chamava Heloise. Mas uma das coisas assim que foram principais assim na minha vida, que me vieram a fundamentar a minha experiência para depois eu me tornar um cristão, foi esse livro aqui, né? O I Ching, o livro das mutações. Esse material é um tipo de material que se eu não tivesse tido contato na minha vida, lido, estudado e pensado profundamente a respeito desse texto aqui, eu provavelmente nunca me tornaria um cristão, porque foi esse instrumento aqui que me fez pensar na possibilidade de Deus existir. Esse livro é muito interessante, em algum outro momento eu posso fazer algum material a respeito dele, só para vocês entenderem, mas, por exemplo, né, nesse livro aqui, o início do livro é esse aqui, né, que é o primeiro hexagrama, que é o criativo,
né? E basicamente aqui nós não temos exatamente assim o conceito de Deus cristão judaico, tá? Mas tem um quezinho aqui de uma discussão sobre a fonte da existência, o criador, o criativo e etc e tal, e foi pensando a respeito desse hexagrama aí que eu comecei a cogitar que Deus pudesse existir e poder ter interesse em estudar a Bíblia e etc, e etc, e etc. E aí o resto é história, né? Estamos aqui no canal Vem Senhor Jesus. Só que no bojo daquele livro que eu estudava lá em função lá das questões da minha irmã e etc, 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 a minha irmã, ela me conduziu a um outro livro que mudou a minha vida em vários aspectos também, que é esse aqui, ó, O Taoísmo do Amor e do Sexo, beleza? Esse material é um material absolutamente interessante. Eu acho que eu tenho um link para esse livro em forma de PDF. Se eu conseguir encontrar na internet, eu vou colocar na descrição do vídeo. Se eu esquecer, você me cobra nos comentários. Se você quiser dar uma lida nesse livro aqui, tá? Esse livro, ele tem quantas páginas aqui? Deixa eu ver. Umas 150 páginas, é um livrinho bem curtinho, bem de boa. E eu vou ler aqui umas partezinhas para você, tá? Olha só. Poucos estudiosos ocidentais chegaram a estudar a sexologia tradicional chinesa. Apesar disso, o tema atrai necessariamente o interesse de todo ser humano adulto. E a cultura chinesa em particular, com sua sabedoria, para combinar o racional e o romântico, deve ter coisas importantes para dizer sobre ele, ou seja, sobre o sexo, né? Então o sexo é um tema de interesse universal de qualquer adulto, e a filosofia chinesa, a sabedoria chinesa, a tradição chinesa tem algo a nos ensinar, especialmente naquilo que ela combina o racional com o romântico, né? E esse livro é muito interessante nesses aspectos, né? E uma das coisas assim que é o ponto principal desse livro tem que ver assim com você entender a sexualidade feminina. E para mim, essa é uma das coisas assim que mudaram assim a minha percepção a respeito da sexualidade. Na cultura ocidental, especialmente entre as pessoas mais pobres, mais ignorantes e tudo mais, existe um pouco da percepção de que o sexo é um desejo masculino que a mulher precisa sofrer, vamos dizer assim, para satisfazer os desejos do cara, né? Então, o sexo é um interesse do homem e a mulher tem que ir atrás, vamos dizer assim, senão apanha e é morta, sei lá, ou estuprada, coisas do tipo. Então, existe um pouco desse mito, assim, né, de que o sexo é um desejo masculino e a mulher tem que satisfazer esse desejo. E aí tem um monte de histórias, assim, familiares, inclusive, né, que as pessoas... tinha lá um pai que queria transar e a mãe não gostava, e não sei o quê, tem toda uma treta, assim. Essas histórias são bastante comuns. Nesse livro, né, do taoísmo aí, do tal do amor e do sexo, eu descobri assim que nada poderia estar mais longe da verdade. As mulheres são seres tão ou mais sexuais do que o homem, em especial naquilo que elas têm uma capacidade sexual infinitamente maior do que a capacidade masculina. A mulher, enquanto ela estiver lubrificada, para a gente ser aqui bem explícito e específico, ela é capaz de transar horas a fio, e tanto é que você tem as prostitutas, que são mulheres capazes de transar 2, 3, 4, 5, 10 homens por noite, talvez mais, talvez um pouco menos, aí a depender do tipo de cliente, do tipo de mulher. Mas o fato é que a mulher tem essa capacidade. Um homem não consegue transar com 10 mulheres e ejacular com 10 mulheres à mesma noite. E se conseguir fazer isso, consegue fazer isso uma vez por mês e olhe lá e sei lá o que, esse tipo de coisa, assim, né? Uma coisa muito intensa, com muitas mulheres e ejaculação para todo lado, porque você tem a questão de que a ereção e tudo mais, ela demanda, né, um gasto de energia e o sêmen também, e etc. Então, tipo assim, a capacidade sexual da mulher é infinitamente maior do que a do homem. E aí o que acontece? A mulher, quando ela gosta do sexo, quando ela quer o sexo e etc e tal, ela é um poço infinito de sexo. E o cara é um pouco mais limitado, o cara tem que se esforçar mais, é um negócio um pouco mais complexo. E aí que entra um pouco do tal do amor, né? Que ele vai um pouco explicar como que você tem que controlar a sua ejaculação, como que você tem que ter o foco no prazer da mulher, como que você tem que se concentrar não unicamente em penetração, mas em carícia e romantismo.
e preliminares, e sei lá mais o que, etc e tal, para as coisas acontecerem da melhor forma possível para você e para ela, e aí a coisa caminhar na direção do que seja mais ideal, onde as duas pessoas fiquem felizes, se sintam completas, se sintam que aquilo faz sentido, que aquilo é bom, que aquilo é legal. E eu comecei a estudar esse livro do tal do amor ainda, jovem, né? Sei lá, eu tinha 13, 14, 15 anos de idade, estava estudando esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa contextualiza o que é o meu problema com a pornografia. Então, vamos lá bater o papo sobre a pornografia especificamente. Eu não sei qual que é o nível de experiência que você tem com o sexo ou com a pornografia. Pode ser que alguém aqui está me ouvindo é pai, é mãe, pode ser que alguém aqui é virgem, pode ser que alguém aqui é idoso, alguém que tem 14 anos de idade, pode ter milhões de contextos diferentes aqui de pessoas. Então eu não sei qual que é a sua percepção, a sua experiência. Mas entre você dar o primeiro beijo, perder a virgindade e começar a fazer filme pornô, tem um gap bem grande. Até porque muitos de nós já demos o primeiro beijo, já perdemos a virgindade, já temos filho, mas nunca fizemos vídeo pornô. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pornografia ela é um negócio um pouco complexo, se você for parar para pensar. Geralmente é o quê? É algo da parte de pessoas que já têm experiências sexuais com múltiplos parceiros e já conseguem vislumbrar de forma desinibida a ideia de transar diante de câmeras, que não é exatamente a coisa mais simples da face da Terra, pelo menos assim na perspectiva teórica, né? E prática também, né? Eu nunca tentei, não sei se você já tentou, se já fez algum filme pornô ou não, mas assim, não é o ambiente mais natural do sexo, porque você não tá ali transando para transar, você está transando para filmar, para aparecer, e talvez tenha uma equipe de pessoas filmando. É claro, tem todo tipo de pornografia, caseira, ou profissional, um set de filmagem, ou filmado aí numa cama qualquer, numa casa qualquer. Então também existem fenômenos amplos aí a respeito desse tipo de coisa. Mas o fato é que para um casal, para uma pessoa, praticar sexo diante de câmeras para serem imagens divulgadas aí em público, vamos dizer assim, através da internet, etc e tal, você tem inúmeras questões, inúmeras barreiras de questões morais, éticas, espirituais, familiares e tudo mais, que precisam ser rompidas para que você se torne aí um ator, uma atriz pornô, ou profissional, ou amadora, que coloque esse tipo de conteúdo em público e etc e tal. E o que acontece? Como eu fui educado dentro dessa perspectiva do prazer da mulher, do controle da ejaculação, daquela coisa toda, etc, 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 o que a gente vê na pornografia, e isso é uma coisa assim, 99,9%, é uma coisa feita dentro de um ritualzinho bem manjado, bem comum, uma cena introdutória, o sexo oral, o sexo vaginal, o sexo anal, ejaculação e etc e tal. E pode ter ejaculação no rosto, nos seios, ou na vagina, ou em alguma outra parte, etc e tal. E acabou, e é isso. E em geral, se você tem um mínimo de noção de orgasmo feminino, por exemplo, você percebe que o clímax da pornografia, 99,9%, é a ejaculação masculina, onde a mulher, de fato, você percebe claramente que ela não tem orgasmo, não teve orgasmo, e aquilo acabou, enfim, parabéns a todos os envolvidos. Então, o que acontece? O meu problema com a pornografia é que a pornografia, em geral, ainda que possa haver exceções, é um sexo de má qualidade. E esse é um problema. E claro, esse não é o único problema, a gente pode falar de muitos outros problemas, mas esse é um primeiro problema importante para te fazer questionar a tua comunhão com isso. Claro, o pecado é uma coisa complexa, e às vezes o nosso pecado nos conduz a ter comunhão com coisas absolutamente ilógicas, estúpidas e ruins, seja na área da sexualidade, seja em outras áreas, tá? Mas o fato é que a sexualidade pornográfica, em geral, ela atende a determinadas demandas e interesses que não são aqueles do afeto, do carinho, do amor, do respeito, do orgasmo, do prazer, realmente da comunhão de corpo e alma e etc e tal. Por isso, em geral, o mundo da pornografia é o mundo de uma prostituição. Eu não chamaria assim de uma prostituição de luxo,
que acho que não é um bom termo, mas é uma prostituição de um outro nível, né? Por exemplo, uma coisa é uma prostituta cobrar R$ 1.000 aí pra transar com o cara num quartinho de hotel, num motel, etc e tal, transou, ganhou 1.000 contos, saiu fora. Outra coisa é essa mesma prostituta ir lá receber, sei lá, R$ 10.000 ou R$ 100.000 para fazer uma cena que vai estar gravada e vai estar exposta seu rosto, seu corpo, sua vida aí na internet, etc e tal. Então você percebe que é uma prostituição de um outro nível. Né? E aí as coisas começam a ficar pesadas. A comunhão com a pornografia nos coloca em comunhão com pessoas cuja experiência sexual, infelizmente, vai na direção do quê? Do abandono daquilo que seja o amor verdadeiro, o romance verdadeiro, mesmo o desejo sexual e o prazer sexual verdadeiro, para ser uma coisa meio plástica, para ser uma coisa fabricada, para ser uma coisa fake. E esse é o meu problema com a pornografia, pelo menos um deles, tá? E aí a gente pode pensar assim em algumas outras questões também. A pornografia, geralmente, ela faz com que as pessoas que tenham a comunhão com a indústria e a prática e assistir e consumir esses materiais se frustrem sexualmente cada vez mais e transem cada vez menos. Esse também é um problema grave, né, com a pornografia, porque esse é um ponto interessante. As pessoas dentro da pornografia, elas tentam ilustrar as práticas sexuais de uma forma intensa e várias imagens em sequência de várias pessoas diferentes para estimular ou fazer uma hiperestimulação que obviamente não é muito natural de você experimentar na prática. Então pensa que, por exemplo, você pode ver um filme de 10 minutos de pornografia que consiste em cortes de 200 atrizes pornô das mais lindas da face da Terra. Só que se você fosse tentar transar com 200 meninas em 10 minutos, mesmo que você fizesse uma logística lá, colocasse essas 200 meninas lá numa casa com 200 quartos e fosse passando de quarto em quarto assim por 10 minutos e você consumir todas elas. Não dá nem para dizer um oi, não dá nem para fazer uma coisa assim muito bem feita, não. Então, o que isso demonstra pra gente? Que a pornografia, ela tenta colocar em um monte de coisa em excesso, né, de informações e pessoas e práticas e não sei mais o que no final das contas, elas vão no oposto daquilo que é natural, no oposto daquilo que é prazeroso, no oposto daquilo que é verdadeiro, e vão tornando as pessoas cada vez mais insatisfeitas com a realidade e cada vez com mais dificuldades de praticar o sexo de uma forma natural e normal. Então, por exemplo, imagine que você é um cristão que tem problema com pornografia e que tem uma esposa. E aí você pode cair no absurdo do tipo de ter mais prazer com as meninas da pornografia do que com a sua esposa, pelo menos uma perspectiva mental, e aí tem masturbação, aí tem um monte de coisas envolvidas. Mas olha o nível do absurdo. É mais gostoso realmente assistir 10 minutos de 200 meninas aí na internet ou realmente ter um prazer sexual com uma pessoa que você ama na intimidade, que é mãe dos seus filhos e que tem toda uma comunhão de vida que não é meramente um ato sexual. E esse é um tipo de problema que você tem quando você trata a sexualidade dessa forma sem limite, dessa forma meio pervertida, dessa forma maluca que as pessoas têm quando você tem contato com a pornografia. E é importante ter esse olhar para a gente poder criticar a pornografia e, inclusive, isso não demanda necessariamente que a pessoa seja religiosa. Existem vários movimentos anti-pornografia da parte de pessoas não religiosas. Por quê? Porque ateus, agnósticos, pessoas que não creem em Deus, não creem em Jesus, etc. e tal, elas também percebem os problemas da pornografia e lutam contra esses problemas. Elas também não querem ser confundidos com crente, né? Geralmente crente tem um pouco dessa coisa de que não pode ver pornografia, porque é pecado, porque Deus não gosta, porque Jesus não sei o quê. Mas no final das contas, tem um monte de gente que não é cristã, que não crê em Jesus, em Deus, em nada, e que tem as mesmas percepções de que aquilo não deve, mas não é porque é pecado que Jesus não gosta. É porque aquilo faz mal, aquilo destrói os seus relacionamentos, aquilo destrói a sua percepção de uma coisa que é para ser íntima, bela, profunda e que se torna
não íntima, não bela e não profunda a despeito da estética. Então você pode ter, por exemplo, assim, algumas experiências sexuais com pessoas diferentes, e todos nós que já transamos com várias pessoas ou com algumas pessoas, a gente sabe que a gente tem maior afinidade sexual com algumas pessoas do que com outras. E entre os atores e atrizes pornô não é diferente. Então você pode ver uma cena de um ator pornô transando com uma menina absolutamente linda, mas naquela cena não há um verdadeiro carinho, amor, cumplicidade, intimidade, etc e tal. E aí, nesse caso, você está alimentando a sua vida com um padrão, com um consumo, com algo que é absolutamente nocivo. Não é assim uma coisa moralista do tipo, você não pode ver essa coisa linda e maravilhosa, que é o oposto. É uma coisa vergonhosa e triste a despeito das qualidades que possam existir na mulher, no homem e na relação entre eles ali, que pode envolver sim algum prazer, pode envolver beleza, pode envolver algo que atrai, que é sensual, que não sei mais o que, mas que no final das contas não é feito para isso, porque quem quer realmente experimentar e desfrutar do sensual, do romântico, do prazeroso, do orgasmo, não precisa ligar a câmera e filmar nada. Basta ter alguém que você ama, com qual você tem compromisso, com qual você entende que pode ter filhos, porque não sei se vocês sabem que de sexo vem os filhos, e etc e tal, e ou seja, que seja uma decisão não tomada de forma artificial, superficial, carnal e etc e tal, mas que seja algo que leve em conta as dimensões mais profundas do que seja o ser humano, do que seja a família, do que seja filhos, do que seja prazer, do que seja algo de verdade, vamos dizer assim. E é muito importante a gente levar em conta estas questões. Uma coisa para a gente terminar também, é importante a gente entender que é necessário haver um espaço para conversar a respeito de pornografia e de problemas sexuais de forma transparente e específica, que é o que eu tentei fazer aqui. O meu objetivo aqui não foi excitar curiosidades e paixões e lembranças pecaminosas da parte de ninguém, cada um sabe as sensibilidades que tem ou não tem, as experiências que tem ou não tem, mas quando a gente conversa sobre essas coisas no ambiente cristão, da forma mais transparente que seja possível, sem perder o respeito, sem perder, enfim, o amor a Deus e o amor a uns aos outros num contexto de santidade, etc e tal, quando a gente percebe que é possível a gente bater esse papo, fica mais fácil pedir ajuda caso a gente se encontre numa situação de vício, de queda, de tristeza, de culpa, de uma situação ruim que pode estar existindo na vida de quem tem interesse nesse tema e que está aqui há mais de 40 minutos ouvindo o Ezequiel. Então a gente pode orar uns pelos outros a esse respeito. O problema da pornografia não é um problema só de quem consome vídeos e fotos implícitas ou explícitas em termos de sexualidade. Eu posso não ter vídeo e foto nenhuma pornográfica no meu computador e tá cheio de pornografia na minha mente. Porque eu já tive experiências com isso, eu já tive experiências com sexo, eu posso imaginar e pensar o que eu quiser a esse respeito. Naturalmente, a gente precisa saber educar os nossos instintos, os nossos prazeres, os nossos desejos, caminhos, inclinações, etc., numa direção, não é para negar a realidade, não é para negar que existem pessoas bonitas, que existem prazeres e que existem coisas no mundo aí que, em tese, a gente pensa que poderiam ser super positivas da gente experimentar. Mas é que para olhar para essas coisas com um olhar tal, para perceber a real natureza das coisas, a real condição das coisas, o real objetivo de Deus ao dar uma lei em função da qual os pecados sexuais são errados. Não é porque Deus está proibindo o prazer. Deus é o criador do prazer. Mas ele entende que a busca desenfreada pelo prazer rouba o próprio prazer e faz com que o prazer agora precise ser submetido a doses cada vez maiores daquilo que, ao invés de ser amor, é carnal, é luxúria, é vaidade, é aparência, que não satisfaz aquilo que é o mais profundo, o mais importante, que é o que realmente se deve buscar na sexualidade, que é esse carinho profundo, esse amor profundo, esse respeito profundo, essa reciprocidade profunda, que não é meramente algo do tipo assim, vou fazer aqui um filme pornô, vou contratar uma menina, vou ganhar milhões de visualizações e milhões de dólares e parabéns para mim, me dei super bem, transei, ganhei dinheiro e olha só no final. Só que o que acontece? Se você faz isso, vamos dizer assim,
você acaba se envolvendo numa situação que vai conduzir a longo prazo à absoluta solidão, ao absoluto vazio, à absoluta falta de sentido na vida. Porque pense da seguinte forma, sei lá, pense na menina mais bem paga, mais requisitada da pornografia que puder existir, que ganha milhões de dólares fazendo esse tipo de conteúdo. Vamos pensar que ela tem 20 anos de idade e ela trabalha nesse ramo dos 20 aos 30 anos de idade, ela transa aí com, sei lá, 450 caras, e ela ganha 500 milhões de dólares nesses 10 anos. Ela ganhou mais dinheiro do que a infinita maioria de nós. Parabéns. Aí ela deixa de ter 30 anos e aí agora ela tem 40, agora ela tem 50, agora ela tem 60, agora ela tem 70, agora ela tem 80. É possível que algum dinheiro sobrou, né? Dos 30 aos 80 você ganhou 500 milhões de dólares, é possível que com 80 anos você ainda tenha algum dinheiro. Mas será que você tem amor? Será que você tem filho? Será que você tem neto? Será que você tem respeito? Será que você tem alguém que te ama? Será que você tem alguém que realmente valoriza você não porque você é uma beldade linda com seios e bundas e que faz sexo XYZ aí por aí? Ou tem um ser humano aí, ou é só uma carne, um açougue e etc e tal? Tem que pensar um pouco nessas coisas. Claro, o pecado é uma coisa super complexa e a gente não deixa de ter pecado porque a gente tem noção de que o pecado é uma coisa absolutamente estúpida. E a pornografia é uma coisa absolutamente estúpida se você for parar para pensar a esse respeito. Que inclusive tem que ver, na minha opinião, com o texto de João 8,32, se conhecereis a verdade vos libertará. E aí eu vou dar algumas dicas aí de libertação para as pessoas que têm problemas com a pornografia ou com qualquer outro pecado e problema e etc e tal. E eu acho que esse texto deve ser aplicado de duas formas diferentes. A primeira coisa é que tem que tirar um pouco o foco do pecado e colocar o foco na verdade. Então, quando a gente começa a buscar a verdade, de um ponto de vista religioso, ou de um ponto de vista científico, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista existencial, sociológico, não sei mais o que, a gente percebe que a busca pela verdade é a busca mais difícil que existe, né? Porque é a busca pelas respostas dos segredos do universo, como que o universo surgiu, se Deus existe ou não existe, o que acontece depois da morte, o que não acontece, ou como que o mundo realmente funciona, e etc e tal. E você tem milhões de coisas para encher a tua mente e o teu coração na busca pela verdade. Então isso também ajuda um pouco a gente a superar um vício, uma paranoia, uma obsessão em função de pornografia. Então, por exemplo, se você está estudando física quântica, se você está estudando filosofia de São Tomás de Aquino, se você está estudando direito romano, se você está estudando Constituição, se você está estudando música, se você está estudando a Bíblia, se você está preenchendo a tua mente e o teu coração com questões significativas, já uma boa parte de uma obsessão infantil, adolescente, com peitos e bundas e sei lá o que, já meio que diminui, no mínimo, né? Porque você está o quê? Conhecendo a verdade, se libertando, olhando mais para cima, olhando para uma perspectiva que pode ser tanto a verdade do mundo ou a verdade de Deus e etc e tal, e você naturalmente vai amadurecendo, ampliando horizontes e não sendo uma presa tão fácil de coisas estúpidas como a pornografia. Mas uma outra forma de aplicar o texto, aliás, e antes disso, né? Acima de tudo, a verdade de Deus ela é mais importante ainda nesse aspecto. Ainda que, obviamente, esse seja um tema muito controverso, né? Você dizer que Deus realmente existe, a Bíblia realmente é a palavra de Deus, e o entendimento correto da Bíblia é esse, não aquele. Isso aí é uma discussão infinita, gigantesca, muito difícil, mas que, até por ela ser tão difícil assim, ela também nos envolve tem muita coisa para ler, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para orar, tem muita coisa a respeito da qual a gente precisa dialogar e pensar nesse caminho, e quanto mais a gente preenche a nossa vida com essas coisas, é menos tempo na pornografia. Eu podia estar aqui, ó, 50 minutos assistindo o novo filme da Rita Cadillac atual, aí da, sei lá o que, da atriz pornô, não sei das quantas, e estamos aqui batendo um papo importante, legal, profundo sobre a vida, sobre o sexo, sobre a palavra de Deus e etc. E nisso a gente vai se libertando.
Um outro ponto importante é conhecer a verdade a respeito daquele pecado que está te escravizando. Então você tem que entender que por detrás daquilo que pode parecer super bonito, super atraente, super sensual, super prazeroso na pornografia, o que pode estar escondido por detrás daquilo ali é um monte de frustração, ninguém tem orgasmo, ou as mulheres não têm orgasmo, ou é uma coisa assim de tráfico de pessoas, é um ambiente meramente de aparência e grana e não sei mais o que, e pouco se importa quem são realmente as pessoas, um monte de deficiências mentais, espirituais, psicológicas, etc. Ainda que eu também não gostaria que você tivesse uma visão absolutamente simplista dessa realidade, uma vez que, vamos pegar assim, ó, o ator e a atriz pornô mais bem resolvidos, psicologicamente falando e etc. E o crente que não vê e não produz pornografia mais débil mental da face da Terra. Sim, pode ser que exista isso, tá? Existem pessoas bem resolvidas e bem saudáveis, psicologicamente falando, no mundo da pornografia, e pessoas muito doentes e muito ruins no mundo da religião. Eu não quero passar a impressão aqui que a religião é a solução simples dos problemas espirituais e mentais nos quais algumas pessoas da pornografia podem estar envolvidas, porque também lá tem muita gente doente, tem muita gente equivocada, tem muita gente viciada em drogas e violência, todo tipo de sujeira e etc e tal, que não representam aquilo que a gente realmente busca no sexo, que é comunhão de corpo e alma e prazer de verdade, que não se encontra fora de uma intimidade verdadeira. E a intimidade verdadeira não está acessível para você comprar por 1.000, 10.000, 100.000, 200.000 reais, pra você comprar uma menina na academia, pra você transar com ela, pra você fazer um vídeo dizer o quanto você é fodão e parabéns para você porque você é macho. Isso não é ser macho, isso é ser um covarde, isso é ser um idiota. Por quê? Porque esse é o caminho largo, esse é o caminho fácil. Transar com uma menina linda de academia, eu garanto para você que é uma coisa fácil, porque tem muitas delas que devem cobrar 200 reais, 500 reais, 1.000 reais aí pra você transar com ela. Não é possível que você. Pode ser um feio quando você for, pode ser um idiota socialmente quando você for. Eu garanto que de vez em quando você tem 200 reais na carteira, ou 1.000 reais na carteira, e é só contratar. Mas você vai ter amor, você vai ter carinho, você vai ter atenção, você vai ter orgasmo? Não, você não vai ter, cara. Então, sinceramente, esse não é o caminho, não andai por ele, tá bom? E eu digo isso não de uma perspectiva moralista, do tipo assim, ó, eu sou melhor do que você, porque eu não faço o que você faz, porque você é sujo, porque você é errado e porque você é ruim. Veja, todos nós, assistamos ou não vídeos e fotos pornográficas, somos errados, ruins, sujos e pecaminosos em vários sentidos. Se não na sexualidade, em outras discussões. Temos agressividade, temos maldade, temos inveja, temos malícia, temos milhões de problemas e pecados. Mas uma coisa interessante é que existe solução para esses problemas, é conhecendo a verdade que a verdade liberta. Então, quando a gente começa a olhar para essas coisas com o olhar da palavra de Deus, com o olhar das realidades tais quais elas são, sem fantasiar o pecado, sem mascarar a essência do pecado, a gente tem pelo menos a chance de olhar para o fenômeno pornográfico de uma forma um pouco diferente e assim, com isso, a gente buscar a vitória contra o problema. Vício em pornografia é plenamente possível vencer, mas não é fácil vencer, como não é fácil vencer vício em açúcar, vício em cocaína, vício em bebida, vício em mentir, vício em milhões de coisas nas quais as pessoas são viciadas. Mas existe solução em Cristo para todo o problema. E eu queria terminar com uma leitura bíblica. Cadê minha Bíblia aqui? Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Pronto. Eu queria terminar com uma leiturazinha bíblica de um texto assim que eu acho extremamente interessante, que está lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano é no capítulo 21, deixa eu ver aqui, capítulo 21, verso 34. Eu acho esse texto muito interessante, ele diz assim, ó, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar das coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse texto é extraordinário.
tem que ver aí com a pregação, né, dos eventos finais por parte de Jesus Cristo, os sinais da sua vinda e etc. E Jesus fala para a gente ter muito cuidado, para o nosso coração não ficar sobrecarregado com 3 coisas: pecado sexual, embriaguez e preocupações deste mundo. Nesse caso, é até importante a gente entender a equiparação destas coisas. Tem gente embriagada com pornografia, tem gente embriagada com bebida, tem gente embriagada com preocupação, com dinheiro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer no mundo, e fica com o coração sobrecarregado e já não tem mais o olhar para o próximo, para Deus, para a palavra de Deus, para o cumprimento da missão, para as coisas que são mais positivas no contexto de ajudar as pessoas. E o coração está pesado, está sobrecarregado. E a pornografia é um desses elementos aqui, as consequências do pecado sexual. Então são pessoas que estão sobrecarregadas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, com um monte de informação. São milhões de mulheres lindas aí transando à torto e à direito, e daqui a pouco a pessoa que tem comunhão com isso se sente sozinho, se sente feio, se sente triste, se sente mal, porque está assistindo essas coisas, mas não está vivendo essas coisas na prática, e vai tentar viver essas coisas na prática, vai se envolver com prostituta, vai se envolver com pessoas assim, que só estão buscando aquilo que é da carne, e balada e etc, e vão tentando preencher aquilo que o sexo deveria preencher, e que no final não preenche se não estiver vivendo dentro desse contexto do que seja o amor de verdade. E a imensa maioria das pessoas que é envolvida com esse tipo de coisa desistiu do amor de verdade para viver aquilo que é meramente artificial, superficial, externo, estético, e não aquilo que é profundo. E Jesus, ele diz aqui que a gente tem que ter uma percepção profunda a respeito de tudo que há de acontecer nesse mundo, que tem que ver com a manifestação do pecado, da maldade, da malícia, da vaidade, do orgulho, da desconsideração de uns para com os outros, da desonra dos corpos de uns para com os outros, e onde as pessoas transam, mas não se amam, transam, mas não se respeitam, transam, mas não se gostam, transam, mas não se querem, porque o que elas querem é a aparência, o dinheiro, é o like, é a visualização, e não aquilo que é de verdade, que é o amor, que é a fé, que é a verdade, que demandam o quê? Intimidade. A intimidade traz desafios. Então pense da seguinte forma: pensa que você tenha muita sorte na vida e você agora case com a atriz pornô mais linda da face da Terra. Você acha que isso seria uma sorte? Beleza, vamos dizer o seguinte: a atriz pornô mais bonita da face da Terra, que ganhou todos os prêmios de atuação e beleza e sei lá o que, ela se converteu e ela se tornou a sua esposa. Beleza? Você casou com ela. Essa menina não tem defeito? Ela não fica doente? Ela não tem paranoia, burrice, alguma maldade, que ela pode ter se convertido, mas não ficou perfeita, né, irmão? Se você tivesse que ter uma intimidade, não só sexual, mas de corpo e alma e vida e propósitos com essa menina, você ia perceber que a menina mais linda da face da Terra, ela tem tantos problemas quanto a menos linda, como qualquer pessoa, porque são pessoas. Não é foto, não é vídeo, não é açougue, não é pedaço de carne, é ser humano. E o ser humano tem defeitos, tem problemas, tem pecados, tem dificuldades, seja no âmbito mental, espiritual, relacional, etc, etc, etc. Então tem que perder qualquer ilusão com as pessoas em função de sexo, prazer e beleza. Tem que entender o ser humano real por detrás das coisas. E assim a gente pode ter um olhar menos infantil, menos enganado a respeito de como que as coisas funcionam de verdade na vida. E assim a gente conhece a verdade e a gente vai sendo liberto. Não quer dizer que a gente saber essas coisas impede que a gente tenha pecados na área da sexualidade ou em outras áreas, mas quer dizer que a gente vai amadurecendo e vai pedindo perdão a Deus e vai se transformando e vai olhando para a vida com outros olhos, e nesse processo a gente se torna menos escravo, menos infantil, menos suscetível a entregar a nossa mente, o nosso corpo na mão do diabo, na mão do pecado, na mão de uma indústria absolutamente imunda de prostituição e exploração de pessoas em nome de grana e lucro, que no final é a que se resume essas questões como um todo. Então espero que as minhas reflexões possam
ter beneficiado alguém que teve a capacidade de me ouvir por quase 1 hora nesse papo como um todo. A gente sabe que, obviamente, um conteúdo como esse é o mínimo de pessoas que assistem, mas se alguém assistiu, se alguém se beneficiou, eu fico muito feliz de poder ajudar. Tenha você um problema grave com a sexualidade ou não, muitos de nós temos interesses nesses temas, independentemente aí de vício e problemas e pecados, mas muitos de nós também podemos admitir que estamos envolvidos em vício, problemas e pecados, e que a graça de Cristo seja com todos, para perdão de pecados, para salvação, para libertação, para cura, para que a gente possa viver na prática aquilo que é a vontade de Deus, que é o amor, que é a fé, que é a justiça e que é a liberdade que vem do conhecimento da verdade, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é a lei de Deus, que sem sombra de dúvida é o melhor para mim e o melhor para você. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.